na parte de segunda-feira, morte no Antigo Testamento. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 6, verso 5. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Os mortos louvam ao Senhor? Não. Os mortos se comunicam com os vivos? Não. Aqui lemos também no Salmo 115. Salmo 115, vamos ver o verso 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. A Bíblia é muito clara. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. E vamos ler ainda o primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, o capítulo 2 e o verso 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, verso 10. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na casa de Davi. O Antigo Testamento chama a morte de sono. Davi dormiu com seus pais. Vamos ler também 1 Reis, o capítulo 11. O capítulo 11 e o verso 43. E adormeceu Salomão com os seus pais, e foi sepultado na casa de Davi, seu pai, e Reoboão, seu filho, reinou em seu lugar. Falando da morte de Salomão, diz, e adormeceu Salomão com os seus pais. Davi adormeceu, dormiu. Salomão adormeceu, dormiu. É assim que a Bíblia fala da morte. Lemos também em 1 Reis, capítulo 14, e o verso 20. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos e dormiu com seus pais. Novamente, dormiu com os seus pais. O Antigo Testamento não ensina a imortalidade da alma. Não ensina que após a morte os fiéis voam para o céu, para a eternidade, ou que após a morte os ímpios descem para o inferno, onde queimam eternamente. O Antigo Testamento ensina que a morte é um sono. A Bíblia usa a expressão descansou, dormiu com os seus pais, para descrever a morte dos patriarcas, o sono da morte. Referindo-se à morte, Jó falou de não acordar do sono, Jó 14, 12. Quando o exército assírio foi derrotado, a morte dos soldados foi chamada de sono profundo, Salmos 76, verso 6. A ideia dos mortos como espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos não é um conceito bíblico, mas puro paganismo. A falha em entender a verdade sobre a morte deixa as pessoas vulneráveis aos enganos de Satanás. Muitos terão que encarar espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para os nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar as suas declarações. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que aparecem dessa maneira são espíritos de demônios. Vamos ler também Daniel 12, verso 2. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, o capítulo 12 e o verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra. Como é que a Bíblia define os mortos? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mais uma vez, chama a morte de sono e mais uma vez fala de duas ressurreições. A ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Queridos, Satanás quer enganar as pessoas com o pensamento de que depois da morte eles terão ainda mais uma segunda, ou terceira, ou quarta chances. Mas isto é um puro engano de Satanás. Não existe nenhuma outra chance depois da morte. Tudo quanto tivermos que fazer, devemos fazer em vida. Aceitar a Jesus em vida. Pedir perdão em vida. Se existe um conflito, existe uma mágoa, um ressentimento entre você e um parente seu, contra um pai, contra uma mãe, você deve pedir perdão e reconciliação em vida. Depois da morte, não adianta ninguém interceder por você, porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10. Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10. Leia comigo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma.
Tudo quanto você tem que fazer tem que ser feito em vida, porque na morte não há conhecimento, não há indústria, não há obra, não há ciência. A morte é um descanso, segundo a Bíblia, até a ressurreição. Não há espíritos desencarnados por aí, pairando para se comunicar com os vivos. Não, isso é engano satânico. Embora os pagãos acreditassem no mundo espiritual, os israelitas entendiam a morte como um sono, até a manhã da ressurreição. Embora lamentemos pelos mortos, precisamos nos consolar com o fato de que depois que os fiéis, filhos de Deus, fecham os olhos na morte, não importa quanto tempo demore, se 100 anos ou 500 anos na sepultura, o que eles verão assim que acordarem será a segunda vinda de Jesus. Nesse momento, seu primeiro pensamento será: Cristo já voltou. Meu querido irmão, quando Jesus retornar, ele ressuscitará os nossos queridos que já morreram. E eles não terão consciência de quantos anos permaneceram mortos, porque o estado dos homens e das mulheres na morte é de inconsciência, não de sofrimento e nem de felicidade, simplesmente dormindo inconscientemente o sono da morte, que só pode ser acordado, um sono que somente pode ser despertado pela voz poderosa de Jesus Cristo, o Senhor da vida. Aleluia!